Santo Deus. Mas quando nós olhamos para os momentos que antecederam este momento, nós vamos ver que Jesus, ele pressentiu tudo isso. Jesus, ele sabia que iria ser crucificado. Jesus sabia, aleluia, que ele ia receber esta zombaria. Mas é interessante que em todo momento ele permaneceu inabalável. Meu Deus, aleluia. Tudo começou lá no Getsemane, naquele lugar em que Jesus escolheu para orar, escolheu alguns homens para participar daquele momento, mas em dada altura da madrugada, Jesus se viu sozinho. E no silêncio ele ora a Deus, na escuridão daquela madrugada, ele orava sozinho. E a Bíblia vai dizer que o suor dele começa a se tornar em gotas de sangue. O suor de Jesus se convertia em sangue. E ele sentia o peso do pecado da humanidade inteira. Jesus naquele momento sentia o peso do meu e do teu pecado sobre os ombros dele. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 14, versículo 34, que a alma de Jesus estava profundamente triste. Ele estava naquele momento profundamente angustiado até a morte. Ele sabia de tudo isso. Aleluia. Ele sabia que ia ser traído, irmão Márcio. Ele sabia que iria ser preso injustamente. Ele sabia que enfrentaria a cruz. Aleluia. Mas ele permaneceu. Nesta noite, todos nós que estamos aqui nesta casa, nós sabemos que para seguir a Jesus, aleluia, existe um preço a ser pago. Nós sabemos que para permanecer existe um preço a ser pago, porque nós passamos por momentos difíceis. E a Bíblia não diz que seria fácil, mas nós devemos permanecer como Jesus permaneceu. Jesus foi preso indignamente. Ele foi aprisionado de maneira brutal. Ele teve suas mãos amarradas. Aleluia, Deus. No seu rosto cuspia, escarravam no rosto de Jesus. Acusações mentirosas gritavam. Aleluia. Coisas que o nosso mestre não havia cometido. E ele participou, aleluia, desta injustiça. A prisão, aleluia, de Jesus vai garantir a nossa libertação. A morte de Jesus vai garantir a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A prisão dele vai garantir a nossa libertação. Você só é liberto nesta noite por causa destes passos, por causa desta etapa que Jesus permaneceu até o Gólgota. E então vieram os açoites. Cada golpe que davam em Jesus rasgava não somente as suas vestes, mas também a sua carne. Meu Deus. Aleluia. Cada pancada arrancava não somente o sangue, mas também pedaços de carne. Glória. Glória. Tiravam-lhe o fôlego. Aleluia. Mas ele não desistiu. Ele resistiu. Ele permaneceu. Foi humilhado. Foi zombado. Aleluia. Vestiram ele para zombar de Jesus como se fosse uma realeza. Aleluia. Aleluia. E zombavam dele. Este ato sutil e simbólico, aleluia, a cereja de tudo isto vai ser a coroa de espinhos, que foi tecida, cruelmente colocada sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 27, versículo 29, que tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a sua cabeça. E lhe deram uma cana na mão direita. E ajoelhando diante dele zombavam: salve o rei dos judeus. Meu Deus, olha ele. Em parte zombavam, mas em partes falavam a pura verdade. Ali de fato estava o rei, não somente dos judeus, mas o rei dos reis e senhor dos senhores. Neste momento em que a criação, aleluia, açoitava o seu Criador. Neste momento em que a criatura, aleluia, zombava do seu Criador, era consumado, aleluia, a nossa vitória. Aleluia, Deus.
A coroa de Jesus não foi apenas um acessório, aleluia. Ela foi um instrumento de tortura. Cada espinho afiado e cravado no couro cabeludo do nosso mestre. Cada gota de sangue que escorria pelo seu rosto. Aleluia. Cada dor intensa que ele sentiu. Aleluia. Cada humilhação que ele passou. Cada desprezo que ele sofreu. Aleluia. Envergonhado por aqueles que ele veio salvar. Meu Deus, aleluia. Reflita nisto nesta noite. Neste domingo de Páscoa. Neste domingo em que nós, os cristãos, comemoramos a ressurreição de Cristo. Aleluia. A vitória na cruz do Calvário. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 53, versículo 3, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Aleluia. Jesus ele não falou em nenhum momento contra aqueles atos. Jesus ele não revidou em nenhum momento, ele não resistiu em nenhum momento, aleluia. Ele se entregou. E somente por isso que foi possível a crucificação, porque Jesus se entregou. Ele foi como um cordeiro levado ao matadouro, aleluia. Como quem carregava o mundo nas suas costas, porque ele carregava de fato. A cada passo que Jesus dava em direção ao Gólgota, aleluia, era uma aproximação da vitória que seria consumada na cruz. Mas o caminho até o Gólgota foi longo, foi um momento difícil, aleluia, foi um caminho distante, aleluia. Embora geograficamente o Gólgota não estivesse muito longe, mas dadas as circunstâncias em que Jesus estava, aleluia, totalmente debilitado pelos açoites, aleluia, por toda aquela tortura física, Jesus estava debilitado, mas em nenhum momento ele resistiu. Ele carregava o madeiro sobre as costas, sobre a sua cabeça ainda estava a coroa de espinhos. A coroa seguia ali, no mesmo lugar, como um lembrete de que aquele rei não veio para conquistar tronos humanos. Aquele rei não veio, aleluia, para conquistar posses humanas. Ele veio para nos garantir um reino eterno. Ele veio para nos garantir algo muito mais valioso, algo muito mais precioso. Bendito seja o nome do Senhor. Ele veio para estabelecer um reinado eterno que foi consumado com amor e não com espada. Glorifique este Jesus nesta noite. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que ele se humilhou a si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo. Aleluia. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então na cruz ele foi erguido como maldito. A multidão ria e zombava de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O céu se enturvava. Os anjos estavam silenciosos no céu. Aleluia. E na terra os homens zombavam. E lá estava aquela coroa de espinhos sobre a sua fronte, sobre a sua cabeça. O sangue se misturava com o pó que Jesus acumulou ao longo daquele caminho. Aleluia. E quando os pregos perfuraram as suas mãos e pés, cada espinho parecia gritar: este é o preço do pecado da humanidade. Aquele era o preço do nosso pecado, que estava sendo cravado nas mãos e nos pés de Jesus. Aquele era o preço do meu e do teu pecado, que estava cravado sobre a sua cabeça. Aquele era o preço do meu e do seu pecado nessa noite, pregado sobre aquele madeiro. Aleluia. E ali entre o céu e a terra, o Deus homem morria naquele momento. Não por culpa dele, mas por amor da minha e da tua vida que está aqui nesta noite. Foi por amor a mim e a você que Jesus se entregou, que Jesus morreu na cruz do Calvário. Quantas vezes você ouviu isso? Mas toda vez que você ouve isso, a tua alma tem que se alegrar, e o teu coração tem que se encher de gratidão. Aleluia. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 5,
que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Mas era um momento escuro. Era um momento difícil sobre aquela província, sobre aquele lugar. O céu não era o mesmo naquele momento. Aleluia, o clima não era o mesmo naquele momento. O ar estava pesado. Tudo escureceu. A Bíblia diz que a terra estremeceu. O véu do tempo, ele se rasgou de alto a baixo. Aleluia. E Jesus expirou. Mas aquele não era o fim. Era o começo. Aleluia. Era um começo, era um recomeço para mim e para a tua vida. Era um recomeço para Israel. Era um recomeço para os crentes. Aleluia. Para aqueles que acreditam na palavra. Para aqueles que acreditam e depositam a sua esperança neste evangelho. Aleluia. Jesus foi tombado. E a coroa de espinhos provavelmente, pela lei da física, ela caiu. E naquele momento ela se decompunha sobre a terra, porque era algo terreno, era algo que se decompusia. Aleluia. A coroa de espinho deixava de existir, e o corpo de Jesus foi sepultado. Uma pedra foi colocada na porta do sepulcro, mas no terceiro dia, aleluia, a pedra teve que dar lugar. A Bíblia diz que a pedra rolou. A pedra saiu na entrada do sepulcro. O corpo de Jesus que ali estava, já não estava mais. A morte perdeu. Aleluia. O sangue que foi derramado se tornou em fonte de vida eterna para a minha e para a tua vida. Aleluia. E aquela frase que alegra o nosso coração. Lucas capítulo 24, versículo 6. Aquela resposta: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Mas hoje, quando falamos de Páscoa, não estamos falando de coelho, não estamos falando de chocolate. Hoje, quando falamos de Páscoa, falamos de dor, falamos de redenção, falamos de um amor que suportou espinhos, de um amor que suportou a zombaria, de um amor que suportou o açoite, aleluia, de um amor que suportou a cruz pela minha e pela tua vida. Mas aquela coroa de espinho, ela nos lembra que antes da ressurreição houve um preço a ser pago. Antes da ressurreição, aleluia, houve um sofrimento. Antes da vitória, houve uma resistência, houve uma persistência, houve uma renúncia. Antes da glória, houve chagas, houve feridas, houve açoite, houve sangue, aleluia. E não é diferente na minha e na tua vida. Toda vitória tem um processo, e esse processo muitas vezes tem dor. Para ser adorador tem que ter dor, para ser pregador tem que ter dor, aleluia. Para ser um vencedor tem que ter dor. Tem um jargão que o mundo fala aí que sem dor não tem ganho, isso é uma verdade. Não tem como ter vitória sem ter dor, sem ter preço, sem ter renúncia. E Jesus nos ensinou isso. Mas agora o que nós faremos, igreja, com esse amor? Qual é a nossa atitude nesta noite diante deste amor? A Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, aleluia, e assim siga-me. Quantos nessa noite estão dispostos a carregar esta cruz, a persistir, a resistir, a permanecer como Jesus permaneceu? Eu tenho uma notícia para ti nessa noite. Se você permanecer, a Bíblia diz
que tua é a coroa da vida. Se você resistir, se você perseverar, você tem a coroa da vida garantida. Eita Deus, aleluia. Mas a coroa de espinhos, ela não caiu por acaso da cabeça de Jesus. A coroa de espinhos, ela não saiu da cabeça de Jesus por acaso. Não. Meu Deus. Ela tombou, aleluia, como fim de toda dor sem propósito. Aleluia. Enquanto a coroa estava na cabeça de Jesus, ela tinha propósito. Enquanto tem dor, tem propósito. Aleluia. E Jesus, ele permaneceu pelo propósito até o fim. Glória a Deus, aleluia. Por que a igreja não abre mão da cruz? Isso. Quem sabe nesta noite, espinhos, aleluia. Deus. Os teus espinhos não estão externos, mas eles estão internos. Meu Deus. Quantos espinhos, aleluia, te ferem nesta noite, na tua alma? Quantos espinhos te ferem, te machucam nesta noite, aleluia? Mas você não desiste porque o propósito é maior. Eita Deus, aleluia. Mas a coroa ela nos confronta de espinhos. A cruz ela nos confronta, ela nos desafia a ser melhores, a ter superação, aleluia. E nesta noite é noite de superar as nossas dores. Aleluia. É noite de superar as nossas feridas. Eita. É noite de superar, aleluia, as nossas chagas. Aleluia. O preço maior já foi pago na cruz do Calvário. Meu Deus. A nossa cruz ela é muito pequenininha comparado ao preço que Jesus pagou para garantir a minha e a tua vitória. Meu Deus. Que tipo de fé nós temos carregado? Que tipo de cruz nós temos carregado? Que tipo de coroa de espinhos nós temos suportado? Será que a nossa fé nesta noite é uma fé genuína? Será que o nosso credo nesta noite, o nosso crer, é um crer genuíno? Ou será que é uma fé superficial? Será que a tua cruz nessa noite ela é uma cruz Vai falando com a igreja. pesada de fato, ou ela é uma cruz que você deixou leve, ou ela é uma cruz superficial, Aleluia, aleluia. aleluia, moldada pelo conforto? Meu Deus. Maravilha. Será que a tua fé nesta noite entende e é compactua com o valor e com o preço do sacrifício de Jesus? Será que a minha e a tua fé nesta noite, aleluia, estão compactuando com o preço pago na cruz do Calvário? Aleluia, vai fazendo a obra do Senhor Jesus. Jesus não nos prometeu dias tranquilos, dias amenos, Meu Deus, aleluia. mas Ele prometeu uma Glória a coisa: Deus, aleluia. Ele prometeu presença, Grande Deus. Ele prometeu nos acompanhar, Meu Deus. Ele prometeu estar conosco, aleluia. Ele não prometeu, aleluia, que iria nos livrar do deserto. Ele não prometeu que iria nos livrar da dor, aleluia. Mas Ele prometeu que nós teríamos graça. E esta graça está sobre ti nesta noite. Aleluia. Independente da circunstância, independente da situação, a graça está sobre ti nesta noite. Aleluia. Aleluia. Na dor tem ganho, na morte tem vida, se estivermos em Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Aleluia. Se você está em Cristo, você não vai, aleluia, morrer eternamente. Meu Deus. Você tem a eternidade garantida na presença do Senhor. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Quando nós olhamos para o sacrifício, nós vemos que Jesus venceu o mundo. E se Ele venceu, eu e você venceremos também. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Mas a coroa, ela continua sendo uma mensagem silenciosa no meu e no teu ministério. A coroa continua sendo uma mensagem silenciosa enquanto nós estivermos como igreja nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem ouvidos espirituais nessa noite, sabe a mensagem da cruz, sabe a mensagem da coroa de espinhos.
Quem é espiritual sabe a mensagem. Meu Deus. Ela lembra que nem sempre seremos reconhecidos, nem sempre seremos aplaudidos, É verdade, Deus. nem sempre teremos amigos diante de nós, nos Vai rodeando, falando, Senhor. nem sempre seremos compreendidos. Cristo mais puro entre os homens, o mais fiel entre os homens, o mais digno entre os homens, foi rejeitado, foi esquecido, foi insultado, e ainda assim ele não desistiu de amar. Aleluia. Aleluia! Quem sabe você nessa noite tem seus motivos Deus. para deixar a sua cruz. Quem sabe você nessa noite tem seus motivos para dizer basta, chega, eu não aguento mais. Deus Jesus. Aleluia! Mas olhe para Jesus nessa noite. Meu Deus. Nem sempre você vai ser aplaudido. Nem sempre você vai estar na bonança. Nem sempre você vai estar, aleluia, no bem bom. Vai ter momento difícil, vai ter luta, vai ter prova, vai ter tribulação, vai ter dor, vai ter, aleluia, açoite, vai ter injúria, vai ter, aleluia, injustiça nessa terra, porque o mundo é mau, aleluia. Mas tenha certeza que se você está em Cristo, aleluia, você vai vencer o mundo. Aleluia, o ministério de Jesus nos garante isto. Jesus nos garante isto. Ele consumou a nossa vitória na cruz do Calvário. E quando olhamos para dentro de nós vemos Poderoso, estas aleluia. feridas. Porque o nosso caminhar, a nossa caminhada, aleluia, ao longo do nosso ministério, ao longo da nossa vida, nós adquirimos feridas, nós adquirimos cicatrizes. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe para essa cicatriz nessa noite e se orgulhe de cada marca que você carrega, cada bagagem que você carrega, aleluia, cada provação que você persistiu, que você perseverou, aleluia, cada santa ceia que você participou, aleluia, cada culto que você teve presente, mesmo com poucos, aleluia, você estava lá. Se orgulhe disso nessa noite. Você está firme na presença do Senhor, você está de pé. Aleluia. Mas quantas e quantas vezes nós não oferecemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o nosso melhor? Quantas vezes nós insistimos em oferecer a Jesus migalhas, em oferecer a Ele restos? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes, em vez de ser gratos pelo sacrifício, ser gratos pela redenção, pela nova chance, pela nova oportunidade, nós oferecemos a Ele o quê? Nós oferecemos rotina, nós oferecemos pressa, nós oferecemos exigências. Nessa noite não é noite de oferecer rotina para Jesus, não é noite de oferecer pressa, não é noite de oferecer exigência, é noite de oferecer entrega, é noite de oferecer adoração, é noite de oferecer gratidão, é noite de oferecer o melhor para Ele, porque é noite de Páscoa, é noite de comemoração. Jesus morreu na cruz do Calvário e garantiu a nossa vitória. Mesmo assim, aleluia, mesmo assim, Jesus continua te olhando com compaixão. Quantas vezes eu e você fomos infiéis? Quantas vezes tropeçamos? Quantas vezes erramos? Aleluia! Mas Jesus mesmo assim nos olhou com um olhar de misericórdia. Mesmo assim, Ele te olha com um olhar de compaixão. Mesmo assim, Ele te diz: eu não desisto de você. Mesmo assim, Ele te diz: eu continuo investindo na tua vida. Mesmo assim, eu continuo acreditando na tua chamada. Mesmo assim, eu continuo acreditando no teu ministério. Mesmo assim, eu continuo acreditando na tua família. Aleluia! Glória! Ele não desiste de você nessa noite. E foi por isso que Ele disse na cruz do Calvário: enquanto o crucificavam, aleluia, enquanto o açoitavam, enquanto o injuriavam, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem.
Jesus é misericordioso. Jesus, ele tem olhar de compaixão. Ele te entende, ele te compreende. E nesta noite ele te convida para uma intimidade. Nesta noite ele te convida, aleluia, para uma intimidade, para ser grato, para ser adorador, para ser, aleluia, para reverenciar o nome dele, para tributar a ele o melhor nesta noite. Mas a Páscoa ela não é apenas uma data, então. A Páscoa é um momento de reflexão. A Páscoa é um momento de decisão. A Páscoa é uma lembrança, é um confronto direto com a cruz. Ele escolheu entre continuar vivendo para si mesmo ou morrer com Cristo para com Ele e ressuscitar. O que você escolhe nesta noite? Aleluia. Vai continuar vivendo para si mesmo ou vai entregar a tua vida para Jesus e viver uma vida de renúncia, viver uma vida, aleluia, de preço para colher a vida eterna? Hoje ele te pergunta: você vai continuar apenas olhando para a cruz, distante, com um olhar altivo, ou você vai se ajoelhar aos pés dela como Maria? Aleluia. Você vai continuar indiferente com o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, ou nesta noite você vai se entregar e vai reconhecer, aleluia, que Ele merece a tua devoção, que Ele merece a tua entrega. Quem se ajoelha diante da cruz nunca mais se levanta ao mesmo. Aquele que se dobra diante da cruz e reconhece que sem Jesus nada é, que reconhece que sem Jesus nada faz, que sem Jesus não tem como ter vida, não tem como viver sem Jesus, você se levanta e você não é mais o mesmo, você é outra pessoa, você é transformado. Aleluia. Jesus tem transformação para a tua vida aqui nesta noite. Glória a Deus. A coroa foi retirada da cabeça de Jesus, mas ela deixou marcas. Aleluia. Muitas vezes, quando os espinhos não serem mais visíveis na tua vida, aleluia, eles vão deixar cicatrizes, eles vão deixar marcas. Aleluia. Vão deixar um sinal. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o corpo de Jesus, ele já não sangra. O corpo de Jesus, aleluia, ele já não sofre mais açoite, porque o corpo de Jesus foi glorificado, e nesta noite ele está sentado à direita de Deus. Nesta noite ele está, aleluia, na posição de rei, verdadeiramente. Nesta noite ele está na posição de rei, e sobre ele já não tem mais uma coroa de espinhos, mas uma coroa de honra, uma coroa de glória, e é isso que te espera, se você permanecer fiel até o fim, uma coroa, aleluia, de vitória e de triunfo. Como Jesus seremos coroados com uma coroa de glória. João olhou, e eis que estava no meio do trono um cordeiro, como se estivesse sido morto. Jesus está, aleluia, no céu, ele está glorificado, ele está sentado num lugar de honra. Mas nesta noite, aleluia, ele te prometeu o quê? Ele te prometeu presença. Você não ficaria sozinho, você não está abandonado, você não está órfão, você tem presença. Aleluia. Ele não te prometeu que te livraria da prova, ele não te prometeu que te livraria, aleluia, dos açoites, que te livraria dos espinhos, que te livraria da cruz, mas ele te prometeu presença, ele te prometeu graça. Louvado seja o nome do Senhor. Toda lágrima será enxugada, toda dor será restaurada, todo sofrimento será transformado em glória, porque lá no céu não tem tristeza, lá no céu não tem lágrima, lá no céu, aleluia, é só alegria, lá no céu é só cântico, lá no céu é só louvor, lá no céu é só adoração, lá no céu é só vitória. Quantos estão preparados para morar no céu comigo nesta noite? Mas até chegarmos nesse dia, meu irmão e minha irmã, vivemos à sombra da cruz, lembrando que a nossa vida custou a vida do nosso Salvador. Aleluia.
Ele ressuscitou no terceiro dia, mas o preço foi pago. Aleluia. Ele não se eximiu, aleluia, do cálice. Ele não se eximiu do açoite. Ele não se eximiu da cruz, aleluia. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. É Deus, é verdade. Talvez nessa noite você esteja sentindo. Talvez nessa noite o teu sentimento, aleluia, é o peso desses espinhos. É o peso da culpa, da vergonha, quem sabe das dúvidas, das feridas que o homem não pode ver. Mas hoje, diante da cruz, há perdão. Diante do túmulo vazio de Jesus, há esperança. Diante do Cristo ressurreto, há novidade de vida. Aleluia. Te coloque de pé nessa noite, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A coroa de espinho não foi o fim da história. Meu Deus, poderoso. A cruz não foi o fim da história, foi o recomeço. E nesta noite, aleluia, eu quero te convidar para um recomeço na presença do Senhor. Aleluia. Nesta noite eu quero te convidar, aleluia, a se aproximar da cruz, a se aproximar deste Cristo, porque o preço foi pago, aleluia. E nesta noite basta você aceitar este Jesus. Basta você aceitar, aleluia, esta nova oportunidade. Já não havia mais saída para Israel. Não havia mais esperança para o mundo. Aleluia. Mas Deus deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por amor. Ele entregou o seu unigênito filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse acesso à vida eterna. Eu te convido a passar aqui na frente nessa noite. Você que quer renovar a sua aliança com Deus, você que quer se aproximar da cruz nessa noite, você que quer, aleluia, nesta noite, um bálsamo sobre as suas feridas, um bálsamo sobre as suas chagas, um bálsamo sobre as suas, aleluia, cicatrizes, passe diante do altar nessa noite, em nome de Jesus. Venha, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. Foi no silêncio que Jesus orou. Foi no silêncio que ele conversou com Deus, aleluia. Jesus levou algumas pessoas para orar com ele no Getsemane, alguns íntimos da sua confiança, pessoas que ele acreditou que estariam com ele até o fim, que vigiariam com ele, que orariam com ele, que pagariam o preço com ele. Mas em dado momento ele se viu sozinho. E não é diferente na nossa vida, aleluia. Muitas vezes nós achamos que teremos auxílio, nós achamos que seremos obrigados por alguém, aleluia. Mas tem processos que é necessário passarmos sozinhos. Em partes, humanamente, Jesus estava sozinho. Fisicamente, naquele lugar, ele estava orando sozinho. O Getsemane estava silencioso, aleluia. Mas alguém estava ouvindo Jesus. Nesta noite, aleluia, embora o homem não veja as tuas angústias, embora o homem não entenda a sua dor, não entenda, aleluia, o teu momento de dificuldade, existe alguém que está te ouvindo no céu. Eu te convido a conversar com esse alguém nessa noite. O acesso está aberto nessa noite, o véu foi rasgado de alto a baixo. Nessa noite você tem acesso, é só usar o nome de Jesus. Ora comigo nessa noite ao Pai e entrega diante dele a sua situação. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, pela redenção. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Nós te agradecemos por ter entregue o seu unigênito Filho para morrer pela minha vida, Pai. Nós não merecíamos este sacrifício. Nós não merecíamos este ato, Deus, de misericórdia. Este ato de piedade.
precisamos de nada. E nesta noite nós oramos nesta casa, Pai, reconhecendo o quão pequeno, o quão frágil somos, o quão pecadores somos, o quão indignos somos de estarmos diante do Teu altar, de estarmos diante da cruz, de estarmos diante da Tua presença, Deus. Mas nós cremos neste sacrifício, nós cremos no poder reconciliador e compensador do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é sobre o sangue carmesim de Jesus que foi vertido na cruz que nós oramos nesta noite, Deus, pois este sangue garante o nosso acesso, este sangue garante, Pai, a nossa vitória, este sangue garante o nosso perdão, garante a nossa purificação mediante o nosso arrependimento. Nesta noite, Deus querido, quero olhar para a nossa vida mais uma vez com um olhar de misericórdia, Pai, e queira derramar o bálsamo suave sobre as nossas feridas, Pai, em nome de Jesus. Nós viemos nesta noite lançar sobre Ti, Jesus, a nossa angústia, lançar sobre Ti as nossas ansiedades, lançar sobre Ti, Jesus, as nossas necessidades e tomar sobre nós, Deus, o Teu jugo, que é suave, Deus, e que é leve, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Venha, Senhor, aliviar o nosso fardo, venha, Senhor Jesus, nos dar capacidade, Deus, de enfrentar, Senhor, o nosso caminhar, o nosso caminho do Gólgota, oh, Pai, Senhor, a nossa caminhada, Deus querido, que tem, Senhor, ações, que tem justiça, que tem, Senhor, feridas, que tem, Senhor, traições, oh, Deus querido, nos dá capacidade para carregar a nossa cruz, que é pequenininha, Pai, diante da cruz, diante do preço que o Senhor pagou, Pai. Nos dá graça, Senhor, nos dá presença, Senhor, para perseverar até o fim, Senhor, e garantirmos a nossa coroa de vida eterna, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite muito especial nessa noite. Eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O convite está lançado nessa noite. Aleluia. Aleluia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Aleluia. E o céu nesta noite tem a presença do Rei da Glória. O céu nesta noite tem alarido, tem cântico. O céu nesta noite tem festa, porque o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu, aleluia. Bendito seja Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus, não tem ninguém para Jesus nessa noite. Nós queremos despedir este culto na paz do Senhor Jesus. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Em nome de Jesus, estamos despedidos.